Amém. Glória a Deus. Enquanto você entra, aleluia. Enquanto você entra aí, enquanto você participa, deixar você entrar, deixar você... Deu um problemazinho ali, deu. Mas já estamos aí de volta. Vamos ficar com esse louvor aí. Amém? Vamos ficar com esse louvor aí. Eu já trago uma palavra aqui rápida, bem objetiva aos nossos corações. Missionária Sueli, saudade querida. Deus te abençoe a sua vida, sua família, seu lar. Vamos adorar o Senhor. Glórias a Ti, Senhor, Te louvamos, ó Deus. Meu coração é Teu pra sempre e sempre. Meu coração é Teu pra sempre e sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Glórias a Ti, Senhor, Te louvamos, ó Pai. Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, você que está aí conosco, nesse exato momento, Pastor José de Nazaré, que Deus abençoe, missionária Sueli, tem alguns pastores aí, o bispo Elias, que Deus abençoe. Colocou no meu coração agora à tarde, e eu quero compartilhar. Amém, a minha internet está péssima, tá? Péssima, péssima. Glória a Deus. Nele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços. Queridos, a minha internet ela tá muito péssima.
quanto ela está aqui boa. Muito péssima mesmo. E olha que a minha internet aqui tem alguns megas de internet. Amém? Mas eu quero deixar aqui nessa tarde aqui um versículo da palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Amém? Eu estava meditando aqui, é uma passagem conhecida de todos nós, né? A palavra de Deus que está em Filipenses, Paulo escrevendo, né, aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo de número 13. Amém? Que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Missionária Solange, um abraço, que Deus abençoe. E às vezes nós, querido, olhando essa palavra aqui, a gente vê muitas pessoas, na realidade, pregando sobre conquistas, sobre prosperidade, sobre tantas coisas, né? Onde tudo que nós fizermos, Deus vai abençoar. Sim, eu creio e acredito que Deus, pelo seu poder e pelo seu amor e misericórdia, não por aquilo que nós merecemos, porque nós não merecemos, é pelo amor dele e pela misericórdia dele, né? Então, eu olhando aqui, e às vezes a gente olha, né, tantas pessoas, tudo posso naquele que me fortalece. E é óbvio que nós sabemos que Deus, ele nos fortalece. Mas se nós olharmos o contexto desse que Paulo estava falando aqui, ele vem falando aqui, e no capítulo 4, versículo 11, ele disse: não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vem falando que ele aprendeu, né, a ter abundância, a estar abatido, a estar na escassez, né? Porque muitas vezes a gente vê esse versículo e nós achamos que Paulo ele está falando de algo que realmente muitas pessoas estão buscando hoje desenfreadamente. Mas aqui Paulo ele está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, eu posso todas as coisas, eu posso suportar tudo aquilo que está sobrevindo sobre a minha vida. Se nós olharmos o Salmo de número 23, quando Davi, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente olha essa passagem, a paz do Senhor, querido, que Deus abençoe a Deus. A gente olha muitas vezes essa passagem aqui, por exemplo, do Salmo de número 23, né? O Salmo de número 23, quando ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente muitas vezes olha pelo sentido de vontade do ser humano. É ou não é? Muitas vezes a nossa vontade é que nunca falte nada. O Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Só que se nós olharmos para o outro lado, nós podemos entender que o salmista ele está dizendo assim: o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de problema, não terei falta de lutas, de adversidades. É ou não é? Porque se nós olharmos o versículo seguinte, Paulo ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastais, refrigera a minha alma, guia-me mansamente pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então quando Paulo ele está falando lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, essa passagem ela corrobora uma com a outra, ela fortalece uma com a outra. Davi falando assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Vara fala de correção, cajado fala de direção. Davi ele estava dizendo que ele aceitava a correção e a direção de Deus, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos vivendo verdadeiramente no centro da vontade de Deus, mas nós deixamos a vontade de Deus para viver as nossas vontades. E isso muitas vezes a palavra de Deus ela vai contra as nossas vontades. Assim como o próprio Senhor Jesus, nós usamos quem? O Senhor Jesus, que ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Em outra palavra ele está dizendo: essa não é a minha vontade,
mas eu tiro a minha vontade para que a do Senhor seja feita, porque a vontade de Deus, ela vem com um propósito. E muitas vezes nós achamos que Deus age na necessidade. Não, Deus não age com necessidade. Deus, ele só age com propósito. Havia um propósito e há um propósito nisso. E o propósito que Paulo está falando aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, está dentro de um contexto. E esse contexto, ele começa a dizer, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sabe, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão pregando contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Porque na realidade, nós aprendemos muitas vezes que esse versículo aqui, ele nos ensina a conquistar, a ter e não a ser. E Jesus, ele nos chamou para ser e não para ter. Amém? Então ele está falando aqui algo muito relevante para os nossos dias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não que Deus não possa fazer, não que Deus não possa dar, não que Deus não possa abrir porta, que Deus possa fazer você prosperar, mas Ele te dá força para você resistir. Nós precisamos aprender nesse tempo aquilo que verdadeiramente nós precisamos em Deus. E o que nós precisamos em Deus? A presença dEle. E a presença de Deus, querido, ela é ela que nos sustenta, ela que nos fortalece. Quando Paulo, ele chega diante do Senhor Jesus e diz, Senhor, eu roguei por 3 vezes para que tire esse espinho da minha carne. E o que foi que ele disse? Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ausência da presença de Deus. Muitas pessoas estão vivendo num tempo de ausência. A graça de Deus. A graça de Deus, se nós olharmos pelas dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Foi a maior graça, a extensão é a maior graça, a maior extensão é a época da graça, a dispensação da graça, para que nós possamos entender a palavra de Deus e viver isso em Deus. Então Paulo, ele está dizendo assim, eu aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. E ele continua dizendo assim, ó, eu sei estar abatido, abatimento. Quantas vezes nós somos abatidos, quantas vezes vem as pessoas, eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim mesmo, querido. Eu não preciso falar de outras pessoas, porque eu sei onde é que eu estou em Cristo, amém? E se não for Ele para me sustentar, se não for Ele para me ajudar, para me fortalecer, meu irmão, há muito tempo o inimigo já tinha nos ceifado, como Paulo mesmo falou, mas é o Senhor que nos sustenta, é a presença dEle, é a palavra de Deus que nos sustenta. Então Paulo está dizendo assim, ó, eu sei estar abatido e também de toda maneira e em todas as coisas eu fui instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que parece que as pessoas não estão entendendo o que é o reino de Deus. O reino de Deus, onde nós estamos buscando primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é constituído nem de bebida e nem de comida, mas de paz, justiça e alegria. Quando o Senhor nos manda buscar em primeiro lugar os reinos de Deus e a sua justiça, o contexto disso, o que é que ele vai nos dizer sobre esse contexto também? Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com aquilo com o que comer, com o que vestir? Sabe, tem muitas pessoas que estão preocupadas nesses últimos dias com o que comer, com o que vestir. Meu irmão, contente-se com aquilo que você tem e busque a face do Senhor. Nós precisamos entender que assim como homens de Deus, como o próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo de número 5, versículo 7, que ele, na forma de Deus, na forma... deixa eu ler aqui, porque faz tempo que eu não leio, não pensava de ler isso aqui, mas vou ler aqui para você, Hebreus, capítulo 5, e o versículo de número 7 diz assim, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, ou súplicas, oração e súplicas, a quem poderia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, Jesus, ele estava sabendo o que esperava ele sabia que esperava a cruz. Era um tempo de angústia, era um tempo de tribulação, era um tempo de medo, né? Era um tempo em que Jesus sabia o que estava esperando, que era a morte de cruz. E ele se achando na forma de carne. Você está entendendo, irmãos?
E o versículo 8 diz: ainda que era filho, ele aprendeu, olha só, irmãos, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Ele aprendeu por aquilo que ele sofreu, por aquilo que ele padeceu. Então nós olhamos o apóstolo Paulo, nós olhamos Jesus, nós olhamos como Josué e Caleb, nós olhamos Abraão, nós olhamos Davi, desde o início da palavra de Deus, desde o início do cumprimento da palavra de Deus, né? Desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê pessoas passando por lutas, passando por problemas, passando por dificuldade. Mas por quê? Porque eles não buscavam aquilo que Deus pode dar, eles buscavam aquilo que Deus é. Se Deus ele está na nossa vida, se Deus ele está na tua vida, com certeza a presença dele vai atrair tudo aquilo que você quer. A presença de Deus, ela vai atrair tudo aquilo que nós desejamos, querido. Amém? Eu acredito nessa época de um vinho novo para nossas vidas. Eu acredito num tempo em que verdadeiramente a palavra de Deus ela vai se cumprir na tua vida e na minha vida. Mas o Filipenses 4,13, Paulo ele está nos ensinando algo nessa tarde. Paulo ele está dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que é que Paulo está dizendo? Olha, eu posso resistir à fome, eu posso resistir à necessidade, eu posso resistir ao abatimento. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Você já imaginou se não fosse Jesus nesses últimos dias? Se não fosse a presença de Deus? Se não fosse o alimento que nós comemos todos os dias, que é a palavra de Deus? O que seríamos de nós? O que seríamos de nós se nós não tivéssemos a mão de Deus nos sustentando, nos alimentando, nos guardando, nos protegendo dia a dia? E Paulo, mesmo aqui no capítulo de número 4 de Filipenses, o versículo 13 fala isso. Mas o contexto, voltando um pouquinho atrás, ele começa a falar, querido, no versículo 4, ele começa a dizer assim, olha o que Paulo está nos ensinando aqui, em Filipenses 4,13. Porque na realidade, muitas vezes nós lemos o versículo isolado do seu contexto. E a gente não entende por que Paulo ele está falando, né, aquilo dali, o que Paulo está falando. Ivan, amém, vamos estar orando, querido, em nome de Jesus, vamos estar orando pela mãe, né? Em nome de Jesus, vamos estar clamando daqui a pouco ao Senhor nesse momento. Fique conosco aí, daqui um pouquinho eu vou terminar isso aqui, nós vamos fazer uma oração muito forte, nós vamos levantar um clamor em nome do Senhor Jesus, amém? Eu acredito nisso. Esses dias eu preguei aqui, irmão, sobre o azeite de Deus, falando sobre o Espírito Santo de Deus, amém? Então nós precisamos ter essa presença de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. E aqui em Filipenses 4, versículo 4, Paulo continua dizendo assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória, né? Notória a todos os homens, perto está o Senhor. A palavra equidade fala sobre o direito de cada um. Todos nós temos direito em Cristo Jesus, não por aquilo que nós merecemos, mas pelo seu amor e a sua misericórdia e a sua compaixão. E Paulo, como muitos homens, como Jesus, como Paulo, assim também como Abraão. Abraão, ele confiou em Deus e confiou nas suas promessas. Aqui em Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 8, a Bíblia diz que Abraão, ele saiu sem saber para onde ir, herdeiro com Isaac da mesma promessa, porque esperava uma cidade a qual o construtor e edificador é Deus. Ou seja, nós temos algo, querido, muito além da nossa capacidade de ver de perto. A Bíblia diz, ela é bem clara, que aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração do ser humano, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então Deus tem algo acima de qualquer problema que nós estejamos passando nesse momento, qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer ansiedade. Porque o versículo seguinte, Paulo vai nos ensinar a verdadeiramente apresentar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque está tudo dentro desse contexto. 4,6 ele diz assim, e não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. O que me chama a atenção aqui é o que Paulo está falando aqui em Filipenses. Não estejais ansiosos por coisa alguma.
Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com oração, amém? Ação de graças, com súplica e ação de graça. Ação de graça é você agradecer a Deus antes de receber. Você está entendendo, irmãos? Isso é fé. Isso é fé. É você receber de Deus antes, amém, querido? De receber. Olha, Senhor, eu não recebi ainda, mas pela fé, assim como Abraão, que ele é o pai da fé, ele saiu sem saber para onde ir, herdeiro com Isaac da mesma promessa, porque esperava uma cidade a qual o construtor e fundador era Deus. Ele não viu, mas ele acreditou. Quando Deus chamou Abraão, querido, Deus ele não deu para Abraão um mapa, Deus não deu para ele um GPS, ele saiu sem saber para onde ia, mas havia uma promessa. Assim como há uma promessa de Deus para as nossas vidas, todos nós que servimos a Cristo Jesus, que andamos com fidelidade no nosso coração, querido, com inteireza de coração, tem um lugar reservado para nós. Ora, o apóstolo João, no capítulo 14, o versículo 1 a seguir, ele diz: credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vós, e quando eu preparar esse lugar, eu mesmo voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aí entra agora Filipe: Senhor, nós não sabemos o caminho. E Jesus diz: como, Filipe? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É óbvio que nós estamos lendo aqui a palavra de Deus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, E eu falei ainda há pouco aqui sobre o Salmo de número 23, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, e eu não terei falta de nada, ou nada me faltará. É óbvio que no original ele não diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz: eu não terei falta de nada, porque nós não vamos ter, irmão, falta de problema, falta de dificuldade. Todos nós temos problema, todos nós temos dificuldade. O próprio salmista Davi, ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Sabe, vara fala de correção, cajado fala de direção. E muitas vezes Deus está nos direcionando, não a minha vontade, mas o centro da vontade dele. Porque, irmão, nós queremos viver, irmãos, nessa terra, nesses dias, sem problema, sem dificuldade. Mas não foi isso que Jesus nos garantiu, não foi isso que Jesus nos prometeu. Jesus disse que no mundo terias aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus já venceu, querido, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. E Ele nos fortalece, irmãos. Ele nos fortalece na angústia, Ele nos fortalece na escassez, Ele nos fortalece, como Paulo está dizendo assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer necessidade. O problema é que nós precisamos aprender em Deus, que nós precisamos olhar para os céus, olhar para Deus, que nós possamos nesse exato momento, querido, a nossa fome seja fome do Senhor, fome da presença de Deus, fome de buscar a Deus. Eu acredito que nós vamos ter agora um tempo, querido, onde Deus vai renovar, meus amados, o vinho novo dele sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós precisamos entender: Ele não vai colocar vinho novo em odre velho, tem que colocar vinho novo em odre novo. Não adianta nós queremos colocar remendo velho em vestes novas, porque vai romper o remendo e vai perder tanto o remendo novo como o velho, e vice-versa. Nós precisamos entender nesse tempo, irmãos, onde Deus está nos separando para um avivamento de entendimento, para um avivamento não de pula-pula, mas um avivamento que vem pela palavra de Deus. Esse avivamento que vem pela palavra de Deus está em Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Quando Paulo está falando isso ali, o autor dos Romanos ali, capítulo 12, ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, é o sistema. O sistema do mundo diz que você tem que ser, e não, que você tem que ter e não ser. Nós precisamos ser filhos, nós precisamos ser servos em Deus, ser verdadeiramente cristão de fato e de verdade, continuar acreditando nas promessas do Senhor. As promessas de Deus em Cristo são sim, e nós somos abençoados, somos herdeiros dessas promessas. Gálatas fala isso.
de sorte que não há judeu nem grego, porque todos aqueles que foram batizados em Cristo Jesus também são herdeiros. E se sois batizados em Cristo, a Bíblia diz, de sorte que sois batizados em Cristo, então nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus pela fé de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Paulo está nos ensinando nesse momento: eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Sim, porque se não fosse Jesus nos fortalecer nesse exato momento, se não fosse a palavra de Deus, que ela vem para nos fortalecer, ela vem porque ela é relevante para o nosso dia de amanhã, porque a Bíblia diz: não te glorieis com o dia de amanhã, porque não saberás o que trarás à luz. Só que Paulo ele vem dizendo assim: por que vocês estão ansiosos? Não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Como? Com oração, com súplica e ação de graça. É tempo de oração, é tempo de súplica, é tempo de ação de graça. Ação de graça é você glorificar a Deus por aquilo que você já recebeu pela fé sem você ver. Isso é fé, isso é verdadeiramente a pessoa ter esse entendimento. Paulo em Romanos 12, ele diz bem claro: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. A nossa mente aqui, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É pela mente em Cristo Jesus, é pela mente que nós temos na palavra de Deus. Não adianta nós queremos pregar uma palavra e dizer, meus irmãos, porque como muitas pessoas estão pregando por aí, não vai acontecer isso. Vai acontecer. Eu acredito que Deus ele é poderoso para fazer, mas Paulo está nos ensinando a nós ficarmos fortes, a ser fortalecidos na escassez, fortalecido, como ele diz aqui, no abatimento. E muitas vezes nós estamos em busca de suprir primeiramente. Nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã, então vamos suprir. Primeiramente vamos suprir. Você viu aí como é que aconteceu? Antes, quando começou essa loucura da pandemia, eles queriam suprir todas as suas necessidades dos celeiros. Parece que o que ia matar eles era a fome. Não era o Covid, não era esse vírus aí. Mas se nós, querido, entendermos isso, irmãos, o que adianta que adianta a gente comprar um caminhão de mercadoria e daqui a um ano começar a faltar? A pessoa da mesma forma vai ter que padecer, se nós não confiarmos em Deus. Mas a nossa confiança, querido, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fizemos menção do nome do Senhor Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. Não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica e ação de graça. Aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Porque o coração aqui, ele fala do centro das nossas emoções, ele fala da nossa alma. É a alma que fica atribulada. Quando Davi ele diz: por que te abate dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Quantas pessoas estão agitadas nesse exato momento? Quantas pessoas não sabem qual é a direção que tomar? Quantas pessoas não sabem para onde ir, o caminho que deve seguir? Mas só há um caminho, querido, que nós devemos seguir, e esse caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nós precisamos seguir. Essa palavra, querido, eu estava lendo agora, eu vou fazer aqui rapidamente uma live aqui, porque é isso que nós precisamos entender. Essa palavra que muda, que transforma, que restaura, essa palavra que dá entendimento, que traz alívio ao teu coração. Amém? Essa palavra. Nós estamos vivendo debaixo de uma promessa de Deus. Abraão jamais saiu de cima da promessa de Deus. Ele andou sobre a promessa de Deus. Se nós andarmos sobre a promessa de Deus e nós não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, saiba que Ele é o que? Ele é a nossa bússola. Ele é aquele que vai nos levar ao porto seguro. Não há dúvida que muitos problemas já aconteceram no passado, desde Abraão. Abraão, quando o Senhor chamou Abraão, ele chegou na terra da promessa, havia pessoas na terra, ele foi para o Egito, porque houve fome na época de Abraão, houve fome na época de Isaac,
E muitas vezes, querido, nós achamos que isso está acontecendo agora. Não, amados. Hoje é porque nós estamos muito informatizados, é muita informação demais, é muita informação no Facebook, no WhatsApp, é muita informação aqui e ali, e tem pessoas ainda, querido, ouça bem, tem pessoas agora, irmãos, que eles estão tão perdidos. Colocaram ali agora um vídeo para minha esposa ali, dizendo para não usar o álcool gel, porque o álcool gel é ele que vai dar os sintomas do coronavírus. Meu irmão, as pessoas estão perdidas, não existe nenhum gestor público, ou seja, prefeito, governador, presidente, que saiba lidar, meu irmão, com aquilo que ele não conhece, com a loucura de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Deus, ele envia as coisas loucas no mundo para confundir os sábios. Eles pegam aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então não é época de nós sabermos ou estar buscando informação de pessoas incautas, pessoas que não têm. Irmão, agora a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não muda. Quando Paulo ele está falando aqui em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava dizendo assim, ó, eu aprendi a viver na escassez, aprendi a viver na abundância. Eu estava abatido, mas eu também aprendi a viver nisso. Eu passei por problema, mas Deus foi o meu ajudador, foi o meu salvador, foi o meu libertador. É isso que nós precisamos entender. Você tem um Deus, você tem um Pai, você não tem um padrasto. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse, Pai Nosso que estás no céu. Nós temos um Pai onde nós clamamos, onde nós buscamos a sua face. Qual é o pai que, tendo um filho, pedindo-lhe um pão vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que, tendo um filho, ele lhe pedindo pão, ele vai dar a uma serpente? Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine o vosso Pai que estás no céu. Agora uma coisa meus queridos, nós precisamos entender uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque muitas vezes nós estamos vivendo um tempo em que muitas vezes Deus até está permitindo algumas coisas, porque está tudo errado. Parece que o verdadeiro é falso, parece que o mal está vencendo o bem, mas não é. É porque chegou um tempo em que Deus ele está verdadeiramente separando o joio do trigo. O momento em que nós precisamos saber aonde é que está a nossa fé, aonde é que está a nossa esperança, aonde é que nós estamos firmados. Se nós estamos firmados em situação, se nós estamos firmados naquilo que o mundo está nos oferecendo dia a dia através da mídia, através dos meios de comunicação, através de tantas coisas que as pessoas têm ficado loucas. Eu conheço pessoas que estão morrendo de ansiedade. Essa semana eu conversando com uma pessoa e ela tinha síndrome do pânico. E ela tinha problema de ansiedade. Juntou o síndrome do pânico com a ansiedade. Deu um infarto e essa pessoa morreu. Por quê? Porque ela estava com medo. Então o que está acontecendo nesse exato momento? O medo, ele é um espírito. O medo não vem de Deus. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. O Jó, ele disse... Ele diz no capítulo 22 e o versículo 27 e 28, ele diz, orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz vai brilhar nos teus caminhos. Tenha certeza que a luz que é o Senhor Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em trevas. Ele é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos entender isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim, mas existe um contexto por detrás disso. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele começa a dizer, você está abatido, como está também ter necessidade. Sei ter abundância como escassez. Eu sei o que é passar fome, disse Paulo. Mas eu sei que todas as coisas, ele vai dizer no versículo 3, eu posso naquele que me fortalece. Então que você fique nessa tarde com essa palavra. Saiba que existe um Deus que não deixa. Eu nunca vi um justo sem resposta, e nem a sua descendência mendigar o pão. Missionária, que Deus abençoe. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e ficar sem resposta em Deus.
Precisamos entender que nós, na qualidade de justo, não é pelo aquilo que você merece, nós não somos merecedores, não é pelo merecimento, é pelo amor de Deus, pela misericórdia, porque nós não merecemos nada. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você: existe uma palavra que não passa, passará os céus e a terra, e a palavra de Deus ela não há de passar. Nós nos firmamos na palavra de Deus, nas promessas do Senhor Jesus, ou nós fiamos a nossa confiança, ou nós nos conduzimos. Geralmente as pessoas têm feito isso, há promessas vãs, promessas que não têm sentido, e a única palavra que faz a diferença é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estava lendo aqui, estou orando desde manhã, eu estava clamando ao Senhor, e recebi aqui 2 pastores, amigo meu, nessa tarde aqui, muito abençoado, e eu louvo a Deus pela vida deles. Estávamos aqui tomando chimarrão, falando da palavra de Deus, mas o que me chamou a atenção nessa tarde, lendo aqui Filipenses, é isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse poder aqui, meu irmão, não é a prosperidade, não é a casa nova, não é o carro novo, é você vencer o momento de adversidade que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. É nós estarmos com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, e Ele nos ajudar, Ele nos fortalecer nesse momento. Porém, tem pessoas que, pelo fato de não ter o Senhor Jesus, eles não sabem onde buscar, então eles se deixam levar pelo vazio da alma. Então entra a ansiedade, entra o medo, e quando entra o medo e entra a ansiedade, o mal se instaura, a escuridão se instaura. Porque nós sabemos que não existe escuridão, existe ausência de luz. Jesus é a luz que precisa entrar na escuridão dessa vida, dessa pessoa. Então, fique com Deus. Eu quero orar por você daqui a pouquinho, eu quero clamar a Deus. Vou colocar um hino aqui para nós, e quero que você fique aí comigo. Eu quero orar agora, daqui a pouquinho. Eu quero levantar um clamor muito forte aqui no Senhor, pela sua vida, por você que está aí nos acompanhando, né? Tem um irmão aqui que pediu oração aqui, nós vamos estar orando aqui, vamos estar clamando ao Senhor pela vida dele. Dona Laura, um grande abraço. Nós vamos estar clamando, né? O Ivan está pedindo oração aqui, nós vamos estar clamando agora. Eu vou levantar um clamor, eu vou rogar a Deus pelas nossas vidas. Eu também preciso. Esse é um tempo de rogar, é um tempo de clamar, é um tempo de intercessão. É um tempo de nós chegarmos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. É um tempo de cura, é um tempo de restauração, é um tempo de vinho novo. Já volto para orar. Sim, Deus. Sim, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, pra sempre. Para sempre, Jesus. Sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu, pra sempre. E sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Amém, queridos. Você que está aí conosco nesse momento,
Eu já quero deixar aqui para você que a partir da semana que vem, na sexta-feira, 8 horas da manhã, 8h20 da manhã até as 9, nós vamos estar ali na rádio 106.7. Amém, querido? Enquanto durar essa pandemia aí, nós estaremos ali na rádio 106.7, das 8h20 da manhã até as 9 horas da manhã. Nós vamos estar ali ministrando a palavra, falando do amor de Jesus. Então você já fale, divulgue, e eu vou estar fazendo um banner também, passando para vocês aí divulgarem aí. Sexta-feira agora, dessa semana que vem, nós estaremos ali, né? E enquanto durar essa pandemia, todas as sexta-feiras, nós estaremos ali das 7h20, das 8h20 até as 9 horas da manhã. Amém? Então nós vamos estar ali adorando o Senhor, vamos estar falando ali do amor de Jesus, vamos estar ministrando a palavra, vamos estar falando da igreja, vamos estar falando daquilo que o Senhor colocar nos nossos corações. Amém? Então eu acredito que Deus ele tem algo novo para as nossas vidas. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos vencer todas as coisas. Quem nos fortalece é o Senhor, o Deus da glória. Amém? Vamos lá orar então. Eu vou preparar aqui um fundo musical para a oração. Aleluia, Jesus. Existe um homem que me cativou como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar. Vamos orar agora. Você que está comigo, você que está nos acompanhando, vamos interceder, querido. Vamos fazer uma oração neste sábado. Ouça, vamos orar pelas nossas autoridades constituídas. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Nós vamos estar orando pela nossa cidade, vamos estar orando pela nossa nação, vamos estar orando pelo nosso estado, pelo nosso governador. Independente, nós não estamos falando aqui de partido político, nós estamos falando de um Deus que constituiu todas as coisas no seu lugar. Então nós vamos estar orando pelo nosso presidente, vamos estar orando pelos profissionais da saúde, vamos estar clamando por essa pessoa que está na UTI, na CTI, vamos estar rogando a Deus nesse momento, para que a mão do Senhor possa estar estendida nesse exato momento. Eu quero orar, eu quero clamar juntamente com você, e quero que você interceda juntamente comigo. Palavra de Deus, ouça bem, preste atenção. A palavra de Deus diz: quando 2 de vós ligardes acerca de qualquer coisa aqui na terra, o Senhor ligaria nos céus. Quando 2 de vós ligardes acerca de qualquer coisa aqui na terra, Deus ligaria nos céus. Para que o céu se mova, primeiramente a terra tem que ter uma ação, porque depois de uma ação existe uma reação. Então nós vamos orar, nós vamos clamar agora, nós vamos orar. Ah, pastor, eu não estou vendo. Não é você que faz, é Deus que faz. O milagre quem faz é Deus. Nós apenas nos colocamos na brecha. A Bíblia diz: procurei dentre eles um para que se colocasse na brecha, tampando o muro, para que eu não destruísse a cidade. Mas a ninguém eu encontrei. Então nós vamos orar agora, nós vamos clamar. Soberano Deus e eterno Pai, em Teu nome, Senhor, aonde, meu Pai, chegar, meu Deus, este áudio, este vídeo, meu Pai, onde as pessoas, meu Pai, nesse momento, meu Pai, estiverem, meu Pai, eu uso a Tua palavra para dizer que o Senhor, meu Pai, é Deus de perto e o Senhor é Deus de longe. A Tua palavra que não volta vazia, antes fará aquilo que te apraz e prosperará naquilo que foi enviada, meu Deus. Senhor, nós rogamos a Ti, meu Pai, nesta início de noite, neste final de semana, meu Pai. Tua palavra diz que quando estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está presente, meu Pai.
O Senhor, meu Pai, é onisciente, o Senhor é onipresente e o Senhor é onipotente. Meu Deus, nós rogamos agora, Pai. Rogamos agora, meu Pai, por esta mãe, por este pai desesperado, por essa pessoa que está, meu Deus, com o coração aflito, ansiosa, inquieta, meu Pai. Mas a Tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, meu Senhor. É um tempo, meu Pai, de nós demonstrarmos fé, meu Pai. É um tempo que o Senhor, meu Pai, está fazendo, meu Deus, uma separação entre o joio e o trigo, entre aquele que serve a Ti e aquele que não serve. É nesse momento de escassez, é nesse momento, meu Pai, de necessidade, de angústia. É nesse tempo que nós precisamos entender que o Senhor está conosco. Tua palavra diz: seja, meu Deus, a vossa equidade notória, porque perto está o Senhor. Aí ele diz: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Meu Senhor, guarda os nossos corações, o centro das nossas emoções. Quantas pessoas estão, meu Deus, agitadas, não encontram paz, a alma está aflita, perturbada. Deus, nesse momento, meu Pai, o Senhor, meu Pai amado e Pai querido, meu Deus, que transformou água em vinho, vinho fala de alegria, traz um vinho novo, meu Pai, restaura, meu Pai, essa vida, meu Pai, trazendo, meu Deus, um tempo de refrigério, de alegria, Pai. Deus, nós oramos por pessoas que nesse momento se encontram nas UTIs, nas CTIs, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que não têm, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que se coloquem, meu Pai, na brecha, meu Pai. Mas nós rogamos ao Deus dos céus, que fez os céus e a terra, ao sublime, ao eterno, ao Deus da glória. Meu Deus, socorre esta família, meu Pai. Este homem que está orando comigo agora pela sua mãe, rogando pelos seus filhos, meu Pai, assim como nós oramos pela nossa cidade. A Tua palavra diz: orai pela cidade para onde eu vos transporteis, porque ela tendo paz, vós tereis paz, ela prosperando, vós prosperareis. Meu Deus, a paz do Senhor que excede entendimento, traz, meu Deus, alívio, traz, meu Deus, paz para a nossa cidade, traz a paz de Cristo, meu Pai, a paz do Senhor. Não, o Senhor disse na sua palavra: eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, eu não vos dou como o mundo dá. Meu Deus, a paz do Senhor excede o entendimento, meu Pai. Socorre agora esse homem, socorre agora essa mulher, socorre agora esta família, meu Pai. Meu Deus, nós rogamos a Ti porque nós acreditamos que o Senhor é o Deus vivo, meu Pai. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus, meu Senhor. Ah, meu eterno Redentor, nós suplicamos agora o Teu nome, suplicamos agora a Tua bondade, o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua benignidade, a Tua compaixão e misericórdia. Não que nós merecemos, não é por merecimento, Senhor. Não, Senhor, é pelo Teu amor para com a Tua noiva, meu Senhor. Ó Espírito da graça, Senhor eterno, vem sobre a nossa vida, Pai. Abençoa as autoridades constituídas da nossa nação. Abençoa as autoridades constituídas da nossa cidade, do nosso estado. Abençoa o nosso prefeito, abençoa os vereadores, meu Pai, aqueles, meu Pai, os magistrados, Pai. Abençoa aqueles que estão em eminência, meu Pai. Deus, nós rogamos pelo nosso governador, Pai. Dá sabedoria e estratégia a esse homem. Assim como nós clamamos pelo nosso presidente, guarda a sua casa, guarda a sua família, protege aquele homem com o sangue do Cordeiro, meu Pai. Nós clamamos, meu Deus, a paz de Cristo sobre o mundo, Pai, sobre as nações, meu Pai, que estão em perplexidade, meu Pai, por causa daquilo, meu Pai, que sobrevirão ao mundo, meu Senhor. Nós rogamos a Ti, meu Pai, unânimes, meu Pai, nós dizemos: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é o Senhor da glória, quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. É nesse momento, meu Pai, de luta, de escassez,
de fome, Pai, que nós, meu Pai, nos alimentamos da Tua palavra. É um momento que nós estamos famintos por Ti, Pai, pela Tua glória, pela Tua presença, Pai. Desejo, meu Pai, no nosso coração, Pai, é de estar cada vez mais, Senhor, junto a Ti, Senhor. Eu rogo, eu clamo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você que está aí conosco, nesse exato momento, receba essa palavra de Deus para a sua vida, receba essa palavra de Deus para a sua família, para o seu lar, receba essa palavra. Não temas, porque maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Eu quero que você repita essa palavra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quem nos fortalece é o Senhor da glória, é o Senhor dos exércitos. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.